Boa noite a todos. Ao longo de décadas, servi como policial, testemunhando inúmeras situações horríveis. No entanto, a história que vou contar supera todas elas em termos de impacto e perturbação. Passaram-se mais de 20 anos desde o ocorrido, mas ainda me arrepio só de lembrar. Naquela época, trabalhava com minha colega de patrulha, a quem chamarei de Carla. Éramos não apenas colegas, mas também bons amigos, o que torna essa experiência ainda mais marcante. Era uma noite de outubro, bastante fria e com trovões intensos prestes a desabar sobre nós. Lembro-me claramente de termos acabado de comprar hambúrgueres para jantar na própria viatura e tudo parecia tranquilo. No entanto, por volta das 11 horas da noite, recebemos um chamado urgente para nos dirigirmos a um endereço na cidade. As informações eram escassas, apenas sabíamos que uma mulher havia ligado para o serviço de emergência em estado de grande comoção. Ao chegarmos à casa, fomos recebidos pela chuva torrencial e pelos trovões intensos, o que só aumentava a tensão do momento. Carla bateu na porta, se identificando como policial, e uma mulher visivelmente abalada nos recebeu. Ela tinha manchas vermelhas nas mãos e nas roupas, o que já indicava a gravidade da situação. Ao entrarmos na casa, deparamo-nos com um menino desmaiado na sala, com não mais que 6 anos de idade. A cena era perturbadora, e logo a ambulância chegou para socorrer o menino. Enquanto os paramédicos prestavam os primeiros socorros, conversamos com a mulher, que nos explicou que sua sobrinha de 11 anos havia ferido gravemente seu irmão com uma faca de cozinha. Ela descreveu a expressão maligna da sobrinha, que parecia ter sido possuída por algo sinistro. Decidimos interrogar a menina, mas ela se trancou no quarto e não respondia aos nossos chamados. Quando finalmente arrombamos a porta, nos deparamos com uma cena ainda mais assustadora. A menina sentada sobre suas roupas, nos olhava com um sorriso enigmático, que não condizia com sua idade. Ela lutou contra nós com uma força surpreendente, deixando claro seu envolvimento no incidente. Após investigações e exames psicológicos, descobrimos que a mãe da menina praticava rituais satânicos na casa. A menina confessou o crime, mas afirmou que foi obrigada a fazê-lo por uma entidade maligna. Esse caso, sem dúvida, nos deixou perplexos e nos confrontou com o inexplicável. A verdadeira natureza daquela noite permanece um mistério, deixando-nos com inúmeras perguntas sem resposta. Olá, gostaria de compartilhar uma história perturbadora que aconteceu com meu pai durante seus dias como policial na nossa cidade, em Portugal. Apesar de já ter se passado muito tempo, acredito que vale a pena contar essa história, pois levanta questões intrigantes sobre a realidade. Meu pai, Antônio, patrulhava as ruas com seu colega André quando receberam um chamado urgente para investigar uma casa próxima. Vários vizinhos ligaram para a emergência relatando gritos sinistros vindos da residência aparentemente abandonada, sugerindo que algo terrível estava acontecendo lá dentro. Ao chegarem à rua, foram recebidos pelos mesmos vizinhos que fizeram os chamados. Muitos deles estavam de pijama, indicando que era altas horas da noite. Sem perder tempo, meu pai acelerou em direção à casa. Quando chegaram, viram que a situação era séria. Pedaços de móveis antigos, teias de aranha e um cheiro desagradável cercavam a propriedade. Os vizinhos, curiosos, observavam pelas janelas. Ignorando os avisos de perigo, meu pai e seu parceiro bateram na porta, ordenando que qualquer pessoa dentro saísse imediatamente. Ao receberem apenas mais gritos desesperados como resposta, decidiram entrar à força. Com lanternas e armas em mãos, exploraram cada canto da casa, mas não encontraram nada suspeito no térreo. No entanto, ao ouvirem barulhos no andar de cima, decidiram investigar. Subiram as escadas com cautela, seguindo os protocolos padrão. Para surpresa deles, não encontraram ninguém lá em cima. No quarto principal, descobriram um círculo no chão com um pentagrama gigante e inscrições em um idioma desconhecido, aparentemente feitas com fezes. Entrevistando os vizinhos, descobriram que os gritos haviam começado por volta da 1 da manhã, mas ninguém sabia a origem. Alguns moradores haviam visto pessoas entrando pela janela da frente da casa em noites anteriores, o que aumentou o temor na comunidade. Meu pai suspeitava que rituais satânicos estavam ligados aos eventos, mas não podiam incluir isso no relatório oficial. O caso permaneceu sem solução e a casa foi eventualmente demolida. Não sabemos o que aconteceu depois, pois não vivemos mais naquela região. Essa é a história, espero que ela desperte reflexões na comunidade.
Essa narrativa sempre foi compartilhada comigo pelo meu tio, que dedicou toda a sua vida à polícia local. Agora aposentado, ele acumula uma série de relatos e experiências marcantes ao longo de sua carreira. Ele costumava nos relatar muitas dessas experiências, e desta vez gostaria de compartilhar uma das mais estranhas e tristes que vivenciou. Certa noite, enquanto estava na delegacia, receberam um chamado angustiante de uma garotinha pedindo ajuda para seu irmão. A voz infantil e doce da menina, com não mais que 6 anos, deixou meu tio intrigado. Juntamente com seu colega, eles se dirigiram à residência indicada pela garotinha, sem saber ao certo o que esperar, já que ela não ofereceu muitos detalhes além da urgência da situação e da necessidade de ajuda para o irmão. Ao chegarem à casa, notaram sua negligência, com lixo espalhado pelo quintal e a grama alta. Ao tocar a porta, um homem a abriu apenas alguns centímetros, ocultando a visão do interior. Educadamente, meu tio explicou a razão de estarem ali, mencionando o chamado de emergência da menina. O homem, visivelmente irritado, negou a presença de qualquer menina na casa. Após alguma insistência e a ameaça de obter um mandado para a entrada forçada, conseguiram persuadi-lo a permitir a entrada. Dentro da casa, encontraram uma mulher assistindo televisão na sala. Ao interrogar o casal, eles confirmaram ter apenas um filho, já que a filha deles havia falecido alguns meses antes devido a uma doença não tratada. Após resgatarem o menino e seguirem todos os procedimentos padrão, ficou confirmado que os pais estavam dizendo a verdade. A menina que fez a ligação de emergência, irmã mais velha do menor, havia falecido 2 meses antes. O chamado de emergência foi registrado nos arquivos policiais, onde meu tio pôde confirmar a veracidade da ligação feita pela menina. Apesar disso, nunca foi encontrada uma explicação para o ocorrido, deixando-o apenas como mais um mistério do mundo inexplicável. Gostaria de compartilhar uma experiência paranormal e inexplicável que vivenciei alguns anos atrás, enquanto trabalhava como policial rodoviário nos Estados Unidos. Patrulhando as estradas à noite, meu dever era garantir que os motoristas respeitassem os limites de velocidade, usassem cinto de segurança e estivessem em conformidade com as regulamentações de tráfego. Em uma noite comum, enquanto conduzia minha viatura em uma estrada movimentada, reparei algo peculiar à frente, uma mão pequena acenando do porta-malas de uma caminhonete. Transportar crianças no porta-malas é ilegal e extremamente perigoso, então decidi me aproximar para investigar. Apesar da escuridão, pude distinguir a silhueta de uma criança acenando para mim. Após parar a caminhonete e abordar o casal de americanos que a conduzia, expliquei a situação e questionei sobre a presença da criança no porta-malas. Surpreendentemente, eles negaram veementemente ter qualquer criança com eles, afirmando serem os únicos ocupantes do veículo. Mesmo sem avistar mais a criança, eu estava convicto do que tinha visto. A esposa então mencionou algo sobre Jorge, insinuando que a caminhonete pertencera à sua irmã, cujo filho falecera naquela estrada devido a problemas cardíacos. Seu marido, cético, desconsiderou a possibilidade. Após me desculpar pelo equívoco, liberei o casal. No dia seguinte, ao revisar as gravações da câmera da viatura, confirmei minha percepção. Havia de fato a sombra de uma criança acenando para mim do porta-malas da caminhonete. Revisei minuciosamente, até mesmo verificando sob os assentos, mas não havia ninguém lá. Essa experiência me deixou perplexo, pois nunca havia testemunhado algo semelhante antes. O fato de ocorrer durante o meu trabalho como policial rodoviário tornou o evento ainda mais intrigante e dramático. Era uma noite sombria e fria, típica de outono, quando recebi a chamada para investigar uma casa abandonada nos arredores da cidade. O vento uivava sinistramente enquanto eu dirigia em direção ao local, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Como policial, já tinha visto muitas coisas estranhas, mas algo naquele chamado me deixava inquieto. Ao chegar ao endereço indicado, deparei-me com uma construção decadente, envolta em sombras e mistério. As janelas quebradas e as tábuas soltas indicavam que há muito tempo ninguém habitava aquele lugar. Estacionei o carro e adentrei a propriedade com cautela, a lanterna em uma das mãos e a arma na outra. O interior da casa era ainda mais assustador do que a fachada. O cheiro de mofo e abandono impregnava o ar, e o som dos meus passos ecoava pelos corredores vazios. Vasculhei cada canto, procurando por qualquer pista que pudesse explicar o motivo do chamado.
Mas, à medida que avançava, uma sensação de desconforto crescia dentro de mim, como se algo estivesse observando cada movimento que eu fazia. Foi então que ouvi um ruído vindo do andar de cima. O som era sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer gelar por dentro. Subi as escadas lentamente, com o coração batendo descompassado no peito. Cada degrau rangia sob meus pés, como se a própria casa estivesse viva e tentasse me impedir de prosseguir. Ao alcançar o patamar, fui tomado por uma sensação de opressão. O ar parecia mais denso ali em cima, como se alguma presença maligna pairasse sobre mim. Avancei pelo corredor, iluminando cada porta com a minha lanterna, até me deparar com uma sala no final do corredor. A porta estava entreaberta, balançando ao sabor de uma brisa inexistente. Respirei fundo e empurrei a porta lentamente, preparado para o que poderia encontrar do outro lado. O que vi fez meu sangue gelar nas veias. A sala estava vazia, exceto por uma única cadeira no centro, onde estava sentada uma figura encapuzada, imóvel como uma estátua. Seus olhos brilhavam na escuridão, fixos em mim com uma intensidade perturbadora. Sem pensar, levantei minha arma e ordenei que a figura se levantasse lentamente, com as mãos para o alto. Mas, para minha surpresa, a figura não se moveu. Permaneceu ali, imóvel, como se não tivesse ouvido minhas palavras. Foi então que percebi que algo estava terrivelmente errado. Com um passo cauteloso, aproximei-me da cadeira, minha arma ainda apontada para a figura encapuzada. Mas quando cheguei mais perto, algo aconteceu que fez meu coração parar por um instante. O encapuzado desvaneceu diante dos meus olhos, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei atordoado, sem entender o que acabará de acontecer. Foi então que ouvi um sussurro vindo de trás de mim, um som arrepiante que me fez virar bruscamente. Mas não havia ninguém lá. Apenas a escuridão da sala vazia, me encarando com sua frieza implacável. Engoli em seco e recuei, sentindo um medo profundo se apoderar de mim. Decidi que era hora de sair dali, antes que algo pior acontecesse. Virei-me para correr em direção à saída, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, fui paralisado por um grito estridente, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O som era ensurdecedor, penetrando em minha mente como uma lâmina afiada. Desesperado, corri escada abaixo, sem olhar para trás, determinado a escapar daquela casa maldita. Quando finalmente alcancei a segurança do lado de fora, respirei aliviado, sentindo-me como se tivesse escapado por pouco de uma terrível armadilha. De volta ao meu carro, olhei para trás uma última vez, para a casa abandonada que agora se erguia como um monólito sombrio contra o céu noturno. E foi então que vi uma figura pairando no topo da escadaria, seus olhos brilhando na escuridão como brasas ardentes. Senti um arrepio percorrer minha espinha, enquanto as palavras de advertência ecoavam em minha mente. Aquela casa não era apenas abandonada. Era assombrada. E eu tinha acabado de testemunhar sua terrível presença.